chega no meu TikTok, no meu Instagram, muito vídeo de gente com Alzheimer. Eu não sei porquê. Eu fico morrendo de medo, porque eu fico assim, gente, será que Deus está querendo me dizer alguma coisa? Tomara que não. Tomara que seja só coincidências da vida mesmo. Mas eu fico vendo que, por exemplo, teve uma época que eu fiquei estudando autismo pra caralho. Eu falei assim, gente, será que eu vou namorar um autista? Vou conhecer um autista? Vou ter um filho autista? O que que foi? Não foi nada. Até agora tá tudo bem. Eu só tenho amigos autistas mesmo. E aí tá tudo certo. É bom para entender e fazer a melhor convivência. Mas o Alzheimer, cara, todos que eu vejo com tratamento com cannabis é uma coisa assustadora, assim, de maravilhosa. Outro dia, Você tem cara, paciente eu tenho Alzheimer? muito paciente com Alzheimer. Talvez Alzheimer seja uma das grandes piscinas de pacientes que eu tenho. Outro dia, essa semana, na verdade, eu recebi um vídeo de uma paciente minha, né, que tem 92 anos de idade. A família me ligou preocupadíssimo, 3 horas da manhã, assim, 32 ligações. Eu não atendi, eu só fui ver no outro dia. Mas aí, no outro dia de manhã, eu perguntei o que foi que aconteceu e tal. E eles me mandaram o vídeo, eles pegaram o vídeo da câmera de segurança da cidade, da prefeitura, para ver a mulher de 92 anos que, na primeira consulta, ela não tinha energia suficiente para levantar da cama e vir para o banheiro sozinha, tá? Esse era o nível de atividade dela. E aí, com 2 meses depois, esse episódio aconteceu, dela abrir a porta de casa, com cuidado para não fazer barulho, para ninguém acordar, trancar a Caraca. porta de casa e andar 6 quilômetros até a casa da irmã de madrugada. Porque ela acordou de madrugada, confusa, achou que tinha que ir para a casa da irmã, e eles me mandaram. Eles foram na prefeitura da cidade e pegaram o trajeto inteiro dela. Pô. Aí aparece uma senhora de 92 anos que está bem magra, né? E assim, encontrar com ela de madrugada, todo mundo tomaria um susto, tá? Vamos, Claro. vamos assim dizer. Ô, Cara, senhora. passa um mendigo por ela, o mendigo dá uma volta nela assim e sai assustado. Passa uma pessoa assim, a pessoa sai assustada, como se estivesse vendo uma assombração, assim, sabe? Uhum. Só que ela andou bem direitinho, ela não conseguia sair da cama para o banheiro, cara. Ela andou 6 quilômetros para casa da irmã. Ah, Que e aí você estava maravilha. dizendo dos mitos e verdades. A gente tem que voltar para Sim. desmistificar isso. Tá, o que que acontece, pessoal? A memória, ela não vai magicamente voltar. A maconha não é milagrosa a esse ponto, tá? Mas o que que acontece? A pessoa ela fica cognitivamente mais presente. A memória foi para o espaço, tá? Mas ela conhece as pessoas ao redor, ela volta a reconhecer os familiares minimamente. As pessoas que estão no dia a dia ali, ela tem um pouco mais de reconhecimento. E é igual isso que o Gu falou. A pessoa deixa de ter aquele olhar de peixe, tá? Sem fixar o olhar em nada, e volta a estar presente, ela volta a compartilhar do espaço, ela volta a responder, ela volta a interagir, né? E isso é uma qualidade de vida, uma autonomia que o idoso precisa, que as pessoas que cuidam de idosos também precisam, porque cuidar não é fácil, né? Então, dentro da lógica de cuidar de alguém com Alzheimer, eu preciso cuidar dos cuidadores para cuidar direito dessa pessoa também, né? Uhum. E isso é uma qualidade de vida que todo mundo da família ganha. Quando o idoso para de dar trabalho para tomar banho, quando o idoso para de dar trabalho para comer, quando ele começa a controlar melhor o esfíncter, porque ele não está tão confuso, quando ele começa a dormir melhor e não acordar todo mundo da casa quando ele acorda, por exemplo, né? Isso é um ganho de qualidade de vida não só para o paciente, mas para a família no geral, para os cuidadores no geral, né? Cara, eu não sei se tem a ver, doutor, mas, por exemplo, eu vi uma pessoa falando uma pessoa falando, a médica que me cuidou, que foi minha primeira médica que me indicou cannabis e tal, e agora eu até preciso voltar com uma consulta contigo, que eu mando todo mundo para você, eu preciso fazer uma consulta contigo para voltar, porque eu tenho outras queixas que eu quero resolver, e você, meu médico, estamos na hora de voltar, só para deixar claro aqui, pode reservar segunda-feira, meio-dia, sacanagem. Depois eu converso contigo. Mas ela me indicou, ela falou assim, Gustavo, tem uma paciente de Alzheimer que começou a nascer cabelo preto. Meu namorado, ele teve um estresse um tempo desse aí para trás, ele tem uma área de alopécia. Uhum. E voltou a crescer cabelo, não tem área de alopécia mais. Por Alopecia é quê? queda de cabelo, né? Queda de cabelo, um local assim que não tem cabelo, zero, né? É uma Qual doença que que é a está ligada, a justificativa disso, cara? alopecia está ligado a questões emocionais, é isso ou não? Tô Emocionais, entendendo. estresse e também Uhum. autoimune. Existe a alopecia autoimune, existe a alopecia do tratamento de câncer, existem vários tipos, tá? Uhum. Mas
a justificativa disso é porque, principalmente o canabidiol. O canabidiol, ele comunica muito bem com a periferia, com os receptores que estão na pele, nos órgãos imunes, nos ossos, nos músculos, e ele organiza todo o estresse oxidativo, né? Ele diminui a inflamação no geral. Então, aquele tecido que começa a sofrer estresse oxidativo, que começa a envelhecer, ele passa a envelhecer mais devagar. Então, o nosso organismo, dormindo melhor, que o canabidiol também faz isso, assim, para mim, é uma das melhores funções do canabidiol, é melhorar o seu sono. Quando você dorme, você acorda bonito, você acorda revigorado, você acorda com a cara no lugar, né? Se você passa uma semana sem dormir, a sua cara cai. Você fica com aquela cara de cansado, olheira, a cara de bulldog, assim, com o rosto descido. Enfim, quando você dorme bem, a sua cara volta para o lugar, o seu corpo inteiro consegue se recuperar, e isso é importante para o envelhecimento no geral, né? Minha mãe é uma mulher estressada. Estou dando exemplo, não é minha mãe, não. Minha mãe toma canabidiol. Mas vamos aqui. Alguém está falando assim: minha mãe é uma mulher estressada, não sei o quê, está deprimida, qualquer coisa do tipo. Eu quero incentivá-la a fazer uma consulta, tomar canabidiol. Corre o risco dela ficar louca, dela ficar chapada? Tá, existe o risco dela ficar chapada se a gente usar THC e se a gente não respeitar a subida de dose gradual para poder encontrar aquela zona de conforto. Tá. Eu boto minha mão no fogo, tá? É uma coisa que eu falo, assim, eu tenho confiança de falar. Cannabis funciona para quase todo mundo, só não funciona para um grupo muito específico de pacientes, esquizofrênicos ali, em crise, etc, né? E isso a gente sabe muito bem hoje, que a gente deve evitar THC para esse grupo de pessoas. Mas ficar louco não vai, tá? A gente pode fazer um tipo de cannabis, igual o canabidiol, por exemplo, CBD isolado, ele não tem efeito psicoativo, ele não vai ativar esse tipo de receptores, então ele não dá esse tipo de efeito. Então não fica doidão, não fica com efeito psicoativo. Então não é, porque uma vez eu ouvi, então isso é mito, que, por exemplo, igual para você ter, para você consumir ferro, para se liberar do ferro, você tem que consumir vitamina C. E que para liberar o CDB teria que ter um pouco de THC? Pode não ter nada de THC? Ou não existe isso? Pode não ter nada. E aí tem doenças específicas, condições específicas que a gente consegue fazer um tratamento sem nada de THC. Uhum. Então, ó, só para deixar claro aqui, THC, CDB são duas partes da cannabis. Uma não dá onda. O THC é que dá onda, que deixa a pessoa com onda, com brisa, que dependendo de qual que seja, é muito gostosa. A minha experiência com maconha, por exemplo, foi horrível. Eu nunca consegui fumar maconha porque eu sentia tudo chato. A minha primeira experiência com maconha, sabe como é que foi? Eu estava voltando da Globo, de uma gravação de uma novela, e com pessoas muito maravilhosas que falam: Gustavo, você mora onde? Eu falei: moro na Gávea. A gente tá indo para lá. Quer carona? Quero carona. E eu estava no carro com ídolos mesmo, muito grandes, que gostavam de mim. Eu vou acender um baseado. Alguém quer? Quero. Queremos todos. Eu falei: gente, eu vou falar que eu não quero? Não. Essa turma toda? A turma toda do carro. É comum, Rio de Janeiro, né? Aí me deram um baseado e eu achei que todo mundo ficou muito chato. O papo ficou chato. Então não é para mim. Nunca foi para mim. Ao passo que o óleo de cannabis, como eu tomo, mudou minha vida. Eu não me vejo mais sem. Nunca mais, assim, de concentração, de tudo. Agora vem cá, você falou que tem uma parcela específica de pacientes que não pode tomar THC. Fala uma coisa aqui rapidinho, doutor, só para minha curiosidade aqui. Pacientes com transtorno bipolar e o THC. Porque é o seguinte, toda vez que eu vejo eu tenho alguns amigos com transtorno bipolar, e todos entram numa depressão muito louca, e eu falo assim: cara, você não pode fumar maconha, você não pode ter contato, porque quando você vai para depressão, é a impressão que eu tenho. Tem alguma coisa disso? A ciência, ela é muito conflitante ainda. Eu vou expor um negócio que para mim ainda é uma coisa que a gente está vencendo ao longo do tempo, que é o seguinte: a ciência, para a gente considerar uma ciência robusta, ela precisa de ter alguns cenários, né? Para a gente ter um estudo clínico de fase 3, um estudo clínico de fase 2, um estudo clínico de fase 1. Isso tudo são muitos pacientes que precisam ser analisados cientificamente
E esse estudo é caro, fazer ciência é muito caro. Então, tem muita coisa na cannabis que a gente ainda não tem uma ciência robusta, tá? Transtorno bipolar é uma dessas coisas. Só que o que a gente já entende? A gente entende que as pessoas com transtorno bipolar, elas consomem muito cannabis. Existe um grupo de pessoas que tem múltiplas comorbidades junto do transtorno bipolar, que aí elas não devem tomar nenhuma medicação, né, psicoestimulante. Então, isso não seria interessante. E também respeitar a dose certa, porque a maioria das pessoas que fumam maconha acaba perdendo a mão, passando do ponto. E aí é muito fácil você errar a mão fumando. Então, não devem fumar, porque isso geralmente gera uma perturbação um pouco maior. Se a gente consegue trazer elas para dentro de um cenário de redução de dose, redução desse consumo, aí sim a gente consegue modular o humor delas muito bem. Mas dentro dessa função de modulador de humor para trazer um relaxamento, o canabidiol isolado, ele se mostra um pouco mais eficaz nisso. A ciência que a gente tem, que não é tão robusta assim, já nos diz que o CBD ele tem um efeito de modulador de humor muito interessante, principalmente, né, nesses pacientes, né, que são bipolares, esquizofrênicos e que têm esse descontrole emocional, né, modulações de humor. Agora, o THC é quem traz o bem-estar. O THC é o responsável vamos dizer, por sair da depressão, por trazer um pouco mais de felicidade, porque ele imita uma molécula que nós já fabricamos no nosso corpo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem os endocannabinoides, a nossa maconha endógena. Nosso corpo já fabrica substâncias muito parecidas com CBD e THC. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.